irmãos. Amém? Aleluia, Jesus. Muita glória nesse lugar, através da adoração, muita bênção do Senhor sendo derramada. Eu queria saber se vai ter classe hoje. Então, as crianças de 2 a 9 podem já acompanhar ali a tia Socorro e as professoras. Eu quero convidar aqui a irmã Eni, já para dar os avisos. Enquanto ela chega, irmãos, nós estamos entrando em outra etapa lá na construção em Ceilândia. Em nome de Jesus, eles vão passar o aniversário, a igreja lá vai passar o aniversário já na sede nova, para a glória de Deus. Nós estamos precisando agora de telhas, vasos, azulejo, pia, fios, tomadas, apagadores, 7 sacos de cimento e 8 portais. Então, se alguém sentir aí no seu coração de abençoar com material de construção, é muito bem-vindo. Procure o pastor Carlos, aquele jovem senhor, meu esposo, animado, glória a Deus, animado demais, aleluia. Então procure, porque ele está lá todo empolgado na obra, trabalhando, e tudo que chega é festa, né? Então eu quero também agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão assistindo pela internet. Tem um irmão que está viajando, o irmão Paulo, Deus abençoe, a irmã Graça, que está recuperando de cirurgia, Deus abençoe, e os visitantes aí que estão nos assistindo. Você está recebendo do Senhor aquilo que está sendo liberado aqui. Glória a Deus, a casa já foi erguida, né? Agora é o acabamento. Agora é hora de enfeitar, né? De decorar. E é um privilégio nosso participar disso. Queridos, então vamos ficar atentos aí para a nossa agenda da semana, para a gente não perder nada. Ficar ligado aí no trono e no Caminhada Semear. Terça-feira, 8 horas da manhã, aqueles que podem participar da consagração. Terça-feira, às 8 horas da manhã. E à noite, na terça-feira, vai ter o resgate dos homens, às 20 horas. Já está aí acordado entre os homens. E fiquem atentos aí, terça-feira às 20 horas. Quarta-feira, a partir das 19 horas, nosso Instituto de Música Joy. E às 20 horas, no nosso culto da restauração, vai estar aí o pastor Ismael de Oliveira, que vai pregar nessa quarta-feira, às 20 horas. Então vamos estar presentes. Quinta-feira, 15 horas, nossa reunião de oração e milagres. Aqueles que não podem ir na terça de manhã, quinta à tarde, 15 horas. E quinta-feira, essa semana, 20 horas, de homem para homem. Está crescendo, está sendo tremendo aí nas quintas-feiras com os homens. 20 horas, na sexta-feira, a nossa oração de intercessão em busca. Então, terça-feira de manhã não deu, quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde também não, então, obrigatório na sexta-feira à noite, às 20 horas. Sábado é diferente, né, das outras semanas, não vai ter a oração dos jovens às 18 horas. Essa oração dos jovens de sábado vai acontecer no domingo, antes do culto, às 18 horas. E domingo, então, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18 horas, oração dos jovens, e 19, culto da família. E vamos ficar ligado que está vindo aí, dia 12/9, reunião do Corpo Diaconal, e 15/9, noite de adoração. Glória! Além do dia 22/9, vamos ter um culto especial de evangelismo com o pastor Jefferson Cabral. Lá atrás, como os irmãos notaram, a gente tem uma biblioteca lá com sugestões de literatura, de leitura para o seu crescimento. A nossa sugestão hoje é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Hernandes Dias Lopes, muito bom livro. E também Limites. Quando dizer sim e quando dizer não. Já li esse livro, é muito bom, é bênção. Então, você que tem dificuldade aí, quando que eu digo sim, quando que eu digo não, aproveita hoje, compra lá esse livro lá atrás, R$ 27, amém?
Amados, nós vamos fazer em um culto uma renovação de alianças. Já tem um casal que tem interesse em receber a bênção da renovação. E se tiver mais alguém que deseja, perdeu a aliança, comprou uma aliança nova e quer consagrar, quer receber a bênção, então, por favor, vou pedir para passar o nome para a irmã Sandra, que está ali atrás, no final do culto. Amém? Eu acho que foi a irmã Solange que deu o testemunho da cura no domingo aqui na oração, da coluna. Foi você, amada? Qual foi a irmã? Teve uma irmã que me falou essa semana que domingo recebeu a cura aqui. Luísa? Amém. Eu queria que ela contasse, porque ela me contou e esqueci. Pensei que tivesse sido você, Solange. Você falou, então, por favor, vem cá. Não estava enganada, não. Isso é para aumentar a fé dos irmãos, para glorificar Jesus. Toda cura glorifica a Jesus. Amém? E para quando nós tivermos uma direção de orar aqui na frente, você vir com fé. Eu tenho certeza que mais pessoas naquele domingo foram curadas, porque o mover do Senhor foi muito sobrenatural. Você também? Eu saúdo a mãe da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu descobri o ano passado que eu tinha, para honra e glória do Senhor, eu tinha uma hérnia de disco. E para fazer os serviços de casa é bem complicado para mim. Eu trabalho sentada o dia todo e quando chega assim no final do dia é complicado. E no final de semana para fazer o serviço de casa estava me atrapalhando bastante. O ano passado foi tão complicado que no mês de julho eu passei 4 dias internada. Tive que ficar internada tomando medicação na veia, porque realmente foi uma crise muito forte que fiz uma ressonância e o médico ele cogitou até fazer uma cirurgia. Inclusive até conversei com o Mercival que ele teve que passar por esse processo e eu comecei a falar para o Senhor assim que eu não queria passar por esse processo. Porque tem pessoas que fazem a cirurgia, é bem sucedido e fica bem. E tem pessoas que piora a situação. Eu falei, Senhor, eu não gostaria de passar por esse processo não. Ainda mais para a mulher é mais complicado. Porque mulher a vida de mulher é mais corrida. E domingo, quando a pastora chamou para vir aqui, eu falei assim, eu vou receber minha cura hoje. Eu já tinha vindo aqui várias vezes aqui na frente, quando chamava para receber a cura, eu vinha com fé. Mas eu não sei por que não acontecia. E domingo, quando eu vim, eu senti, na hora do louvor, eu até comentei com a pastora assim, ó, na hora do louvor, quando a gente estava louvando, eu senti algo tão diferente que é como se eu não estivesse no meu lugar. É como se eu estivesse flutuando. E quando o meu marido, ele tem uma mania de pegar no meu braço. E ele, nesse dia, ele não pegou. E eu falava assim, Senhor, Tadeu, eu podia pegar no meu braço. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava subindo e que eu ia bater no teto e eu ia subindo. E eu falava, meu Deus, eu quero voltar. E eu ia subindo. E eu não queria abrir o olho, porque eu não abri o olho porque eu não queria perder o que eu estava sentindo. Só que eu queria voltar. E eu falei, eu vou bater a cabeça no teto e volto. Glória a Deus, né? E aí, quando a pastora fez o apelo, eu vim. E eu senti assim, como se um fogo estivesse queimando a minha coluna. E eu falei para o Tadeu, eu falei, hoje eu recebi minha cura. Eu fui curada. E eu passei uma semana, graças a Deus, eu passei uma semana muito boa, trabalhei tranquilo. E ontem, né, eu juntei lá em casa, vamos fazer nossa faxina. Senti, assim, o cansaço normal, mas a dor que me atormentava, que me deixava no final do dia acabada, não aconteceu não. Graça, paz, igreja. Desde sexta-feira passada, começou com muitas dores fortes no meu estômago. E ficou sexta, sábado, domingo, mas dores fortes mesmo, que eu só ficava deitada. No domingo nem para a igreja eu vinha. Eu me arrumava e deitava. Eu passava maquiagem e deitava.
Eu falei, mas eu vou, Senhor. Eu fiquei aqui na hora do louvor, louvando ao Senhor, pedindo a cura, porque eu estava em pé da graça de Deus, porque era muita dor. E quando a pastora chamou, eu vim, e eu senti aquele fogo me curando, Deus me curando naquela hora, Jesus. E de lá para cá, nunca mais eu senti dor nenhuma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O nome do Senhor é glorificado. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Abra a sua boca agora, glorifique ao Senhor, porque como foi dito aqui, através do servo do Senhor no louvor, o Senhor nos ama, Ele nos comprou com o seu sangue. Você que ora em línguas, vamos orar um pouco em línguas. Se você não ora em línguas, dê glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos aqui para celebrar o nosso Rei, para contemplar a grandeza do nosso Deus, para apresentarmos a Ele sacrifícios de adoração, para exercermos o nosso sacerdócio, o nosso ministério primeiro. Nós somos adoradores. Ó Deus, santo é o teu nome. Oh, Ramana Sheremenei da Raci Minevast. Obrigada, Deus, por este fogo santo que está aqui, que está passeando no meio da igreja. Aonde houver enfermidade, aonde houver, Senhor, doença, que esse fogo continue queimando, queimando, tirando o mal, tirando toda obra das trevas. Aonde houver, Senhor, alguém com perturbação maligna, aonde houver, Senhor, alguém sendo atormentado por espíritos malignos, que sejam queimados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, queremos somente a tua glória neste lugar. Emanash, oremeneva, surideclama, astubriandanai, menasui, odari, blasi, nerrasse. Abre as janelas do céu, Senhor, sobre as vidas que aqui estão. Abre as janelas dos céus nessa noite. Contempla, Senhor, o desejo do coração dos teus servos. Ramanassuri anderemenerrasse andarai. Visita as suas casas, visita as suas famílias. Oh, aleluia, aleluia. Visita os filhos desviados. Vai tocando agora. Ramanashorebalasi andarai. Vai cercando com muralhas de fogo. Meu Deus, visita os esposos não crentes. Que a tua glória comece, Senhor, a tocar na mente destes homens. Senhor, vai visitando agora. Que o teu Espírito possa convencê-los, Senh. Que os corações se quebrem diante da tua glória, diante da tua majestade, diante do teu poder. Manassuri anderei ashuri derrasi andai. Senhor, nós estamos diante de um banquete nessa noite. Banquete da tua palavra. Jesus, vai tocando agora. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Quebrando o nosso coração. Quebrando o nosso coração, que nós estejamos como no primeiro amor nessa noite. Cheios, Senhor, de vigor, cheios de fervor. Meu Deus, vai acendendo a chama do primeiro amor. Passa do teu rio, passa do teu rio. Aleluia. Não se distraia, irmão. Aproveita esse momento, porque é glória. É glória, é presença. É presente de Deus sendo entregue nessa noite. O Espírito Santo tem toda a liberdade para fazer aquilo que Ele quer. Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é que dirige a igreja. Espírito Santo, Espírito Santo.
Espírito da verdade, Espírito de poder, Espírito de poder. Eu profetizo que vidas terão experiências gloriosas com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai criando mananciais nos desertos. Se entrou alguém aqui nessa noite que o seu coração está um deserto, árido, seco, que o teu espírito possa, Senhor, gerar mananciais. E que coisas novas comecem a acontecer na vida dessa pessoa. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Obrigada por teu cuidado. Obrigada, Pai, pelas promoções que o Senhor tem dado. Nós temos profetizado promoções e pessoas têm recebido. Obrigada, Senhor, pelo crescimento espiritual que está acima de toda e qualquer coisa. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Abra em Apocalipse 3, versículo 20. Oh, maravilha de Deus. Vontade que a gente tenha de gritar, pular, correr, celebrar. Mas a gente... O espírito está sujeito à carne, amém? Então você tem que ir controlando. Ele manda. Você encontrou? Diga glória a Deus. Então vamos ter misericórdia. Amém? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém, irmãos? Oh, maravilha. Senhor, obrigada por tua palavra. Deus, eu meditei nessa palavra. Preparei, Senhor, uma mensagem de acordo com aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Mas eu quero te dizer que eu me submeto ao poder do teu Espírito, para que, Senhor, dos meus lábios só saiam palavras que estejam em perfeita linha com a tua vontade. E palavras, Senhor, que sejam rema para alcançar o coração de cada vida que aqui entrou. Eu não conheço, Senhor, o que se passou, o que está se passando na vida das pessoas, nem a necessidade de cada uma. Mas o que eu te peço nessa noite é que essa palavra venha ao encontro dos teus filhos, para trazer, Senhor, renovo, para trazer mudança, para trazer, Senhor, crescimento, para trazer edificação, para trazer ensino, para trazer exortação. E todo demônio do inferno enviado para roubar a palavra, para distrair, nós proibimos agora em nome de Jesus. E expulsamos do nosso meio em nome de Jesus. Queridos, podem tomar assento. Diga assim: sempre há esperança. Amém? Sempre há esperança. Eu meditei um pouco nessa palavra essa semana, porque há alguns dias um irmão chegou para mim e falou assim: pastora, o Espírito Santo, muitas vezes ele está fora da igreja. E
como a gente tem cultos assim, cada vez surpreendentes, abençoados. O Senhor tem dado muita graça nesse lugar. Os irmãos têm recebido muito. Então, eu conversei um pouco com o irmão, falei assim, olha, eu não sei não, mas aqui a gente tem altar, e o Espírito Santo, ele sempre está presente, Jesus está aqui. Mas ele não estava se referindo à igreja, denominação, mas de uma forma geral. E o Senhor estava me falando sobre banquete, porque essa palavra é um convite para um banquete espiritual, para um banquete divino. E esse convite que Jesus fez, ele fez se referindo à última igreja, das 7 igrejas que João trouxe a revelação para trazer uma palavra de orientação. 7 igrejas, cada uma numa cidade, cada uma numa realidade, numa história, num tempo, mas todas essas igrejas, as mensagens de Jesus são aplicadas às igrejas dos nossos dias. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Amém? É uma palavra poderosa, é o próprio Deus se revelando e falando ao coração do homem. Especificamente, essa igreja, Laodiceia, a última igreja, a 7ª carta, é uma igreja interessante. Aquele povo, a maneira como aquele povo estava vivendo espiritualmente, e o porquê desse convite de Jesus para um banquete, para entrar naquela igreja, na vida das pessoas. Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Quer dizer, ele estava realmente fora, era uma igreja, mas ele estava fora. Ele queria fazer um banquete com aquele povo, um banquete de relacionamento, um banquete de intimidade. É esse o banquete que o Senhor estava propondo para aquela igreja e que Ele continua propondo para toda a igreja nos dias de hoje. Esse texto, ele é muito usado para evangelismo, para pessoas não crentes. Olha, eis que estou à porta, Jesus está batendo a sua porta. Mas a realidade dessa palavra, ela foi dada para igreja, para uma igreja. Antes de entrar nesse contexto dessa igreja, eu quero meditar com os irmãos um pouquinho sobre a atuação de Deus através dos banquetes que nós encontramos na Bíblia. Porque como ele fala de um banquete, eu quis saber do Senhor o que o banquete representava, como que Deus operava através de situações assim tão boas. Não é verdade? Se eu chegar aqui hoje e falar assim, irmãos, olha, eu vou fazer sexta-feira, depois da oração aqui, nós vamos fazer um banquete. Né? Vamos fazer um banquete assim de alto nível. E vocês todos estão convidados. Com certeza, os irmãos se alegrarão, amém? Com certeza, é muito bom quando alguém chama, olha, eu quero que você vá almoçar na minha casa, eu vou fazer uma comida especial para você, quero te honrar, eu quero que você experimente isso. Isso é muito bom. E nós encontramos na Bíblia, irmãos, alguns banquetes que houve uma atuação de Deus interessantíssima. Então, se nos outros houve, nesse específico que nós lemos aqui, nesse convite, com certeza o que Deus tem é muito elevado, é muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, sonhar, imaginar. Eu creio assim. Os banquetes, eles sempre aconteceram por alguma ocasião especial. O nascimento de uma criança, uma formatura,
um casamento, uma reunião social, sempre há um motivo para que seja feito um banquete. Tem alguma coisa, ou que seja a nível social, ou que seja a nível religioso. Mas interessante que nessas ocasiões, né, que nós encontramos na Bíblia, nós podemos ver, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus que está no controle de todas as coisas. Não sei se você está precisando de uma palavra nesse sentido. Se há alguma preocupação na sua vida, se há algo que tem te incomodado, eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Eu Sou, o El Shaddai, o El Elyon, o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. A nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, tudo está no controle do Senhor. O que Ele deseja é que nós permaneçamos firmes e fiéis, crendo sempre no seu agir. Amém? Então, queridos, hoje, especialmente, nós estamos aqui diante de um banquete espiritual, que é a ceia do Senhor. Não é verdade? Esse convite do Senhor continua para cada um de nós. Então, você que entrou aqui, saiba, Jesus está dizendo para você, olha, eu quero ceiar contigo. Eu quero ceiar contigo. Amém? Mas eu quero falar de alguns banquetes aqui com os irmãos. O primeiro dele está em Gênesis 21. E nesses banquetes que eu vou mostrar para os irmãos, eu quero que os irmãos percebam que nós podemos confiar em Deus, porque Deus controla todos os fatos. Ele governa o mundo e mostra a sua soberania em todas as coisas. Deus é soberano. Deus é soberano. Aleluia. Gênesis 21. Fala de uma situação onde Isaac ele foi desmamado e Abraão então resolveu fazer um grande banquete. No capítulo 21, versículo 8, você vai encontrar aí essa afirmativa. Cresceu o menino, foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete nesse dia. E queridos, a Bíblia diz que enquanto tinha aquela festa, Abraão se alegrando, Sara se alegrando, foi uma conquista sobrenatural, foi uma promessa que Deus trouxe à existência na vida deles, contra tudo que conspirava contrário à vida de Abraão e de Sara. Deus realizou aquilo que ele falou. E a Bíblia diz que naquele momento de festa, Ismael, que era filho de Abraão com Agar, estava ali escarnecendo, ele estava rindo, ele estava zombando do menino. Provavelmente nessa época, Isaac tinha mais ou menos 2 anos. É o que os médicos orientam os pais de amamentarem. Até 2 anos. Pelo menos no tempo que eu amamentei meus filhos, a orientação que eu tive foi essa. Então, ele estava ali zombando. E Deus então, naquela situação, nós vemos que Ele está no controle de todas as coisas, como eu disse. A Sara dá uma palavra para Abraão despedir aquela mulher. Abraão ficou triste. E Deus entra e mostra para ele que Ele está no controle. É claro que Abraão tinha sentimento por Ismael, era seu filho.
Então a Bíblia diz, irmãos, no versículo 12, que Deus disse para Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. A promessa está de pé. Deus está dizendo aqui, a promessa está de pé. Aleluia! A promessa, Abraão, está de pé. Será através de Isaque. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Deus está no controle de todas as coisas, e aqui ele mostra a proteção que ele daria ao outro filho, para que Abraão sossegasse o seu coração. Aleluia! Então, amados, esse foi o primeiro banquete que eu encontrei aqui, que eu separei para mostrar que nessas situações em que nós nos vemos, irmãos, sem ter como agir, como fazer alguma coisa, como dar jeito na situação, Deus entra e diz: olha, eu estou no controle. Eu tenho dito que a maior dor de Deus é não ser acreditado pelos seus filhos. Porque a Bíblia nos orienta, irmãos, que nós devemos andar pela fé. Ontem, um pastor que pregou aqui à noite, ele disse que foi preso, apanhou, perdeu tudo e ficou um tempo preso por causa do evangelho, pregando o evangelho lá na África. E ele disse que vivia alegre no meio da perseguição, alegre diante das necessidades que passava. Por quê? Porque ele serve a Deus. Aleluia! Porque ele serve a Deus. Eu pensei na situação que ele contou, que botaram o pé na cabeça dele, bateram e tal, disseram que ia matar. E Deus, que está no controle de todas as coisas, mandou uma chuva de granizo naquela hora, e o povo saiu correndo, foi embora, e ele ficou livre. Esse é o Deus que nós servimos e que ele deseja que os seus filhos acreditem nele. Amém? A Bíblia nos fala um outro banquete, o banquete de Faraó. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 40, versículo 20. Nesse banquete, queridos, nós vemos a provisão de Deus, o controle de Deus sobre uma situação. Por quê? José estava preso, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E aí chega um dia que Faraó, então, resolve comemorar um aniversário e faz um banquete. Veja bem, Deus no controle de todas as coisas. E aí ele manda soltar aqueles dois presidiários, que eram o copeiro, né, e o padeiro. Por causa do banquete, por causa daquela festa. E aí acontece o quê? O padeiro morre, porque Faraó manda matar, cumprindo a revelação que José tinha dado do sonho. E o copeiro, então, vai ficar ali servindo a Faraó. E foi por causa dessa situação, que Deus estava no controle, que aquele homem, mais tarde, deu notícias a Faraó, porque estava perturbado com o sonho, de que havia alguém preso que sabia revelar sonhos. Então Deus, no controle, na sua soberania, já providenciou tudo. E eu vejo que todas essas situações aqui envolvem um banquete. Então, um banquete é importante, amém? Em Gênesis nós encontramos uma outra situação de festa. Gênesis capítulo 29. E aqui eu vejo, irmãos, tem banquete que, mesmo na situação, Deus no controle, se a pessoa não estiver ligada, ela se dá mal.
Aqui em Gênesis, capítulo 29, nós encontramos a história de Jacó. Ele encontra com Labão, ele sai fugido, os irmãos sabem, e vai até seu parente, Labão, e ali ele fica apaixonado por Rebeca, por Raquel, e ele pede a mão de Raquel, ele resolve servir ali, e ele pede a mão de Raquel, e o pai Labão coloca o preço do dote, 7 anos trabalhando, e depois que ele trabalhou, ele falou assim: olha, agora eu vim aqui, já fiz o que eu tinha que fazer, então eu vim aqui para você me dar a Raquel como minha esposa. Ele então prepara uma festa, Labão, um banquete, a Bíblia diz no versículo 22, então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E naquele banquete, Jacó foi enganado. Porque ao invés de Labão entregar a sua filha Raquel, ele entregou Lia. E às vezes a gente fica pensando assim, incrível como que ele não percebeu, mas as mulheres usavam, naquele tempo, usavam um véu. Então ele entregou aquela mulher com o véu, ele foi para a lua de mel, consumar o casamento. E ali, amados, no outro dia ele viu que tinha sido enganado e os irmãos sabem a história. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos e tudo isso foi uma colheita na vida dele. Por quê? Porque toda semeadura tem colheita. O que você está plantando hoje espiritualmente, o que você está plantando no mundo, há uma colheita. Nós temos a liberdade de escolhermos as sementes, mas a colheita não, porque a colheita é de acordo com a semente plantada. Portanto, irmãos, vamos selecionar boas sementes. Vamos selecionar as sementes que nós plantamos na vida dos outros, que nós plantamos no reino de Deus, porque certamente tem uma colheita. Agora o Espírito Santo está me trazendo algo aqui, eu vou falar, e sei que algumas pessoas não vão concordar com o que eu estou falando e nem vão gostar de ouvir isso, mas eu vou dizer. Nós não temos na Bíblia namoro. Nós temos noivado e casamento. Eu só ouvi um glória. Nós não encontramos, irmãos, é sério isso. O namoro, o pega-pega, o rala-rala, o amassa-amassa, estou falando a linguagem que é usada para isso. Defrauda as pessoas. Há uma defraudação de alma, há uma defraudação física, emocional. E depois, quando as pessoas veem que não é aquilo, porque namoraram, o que acontece? Elas saem feridas. Se é da mesma igreja, sai da igreja, se tornam inimigos. Então eu tenho orientado, eu tenho conversado com muitos jovens, muitas pessoas têm me procurado. E eu pergunto, você quer o que a Bíblia diz? Porque eu estou aqui para ensinar. Então eu oriento as pessoas. Conversem, tenham uma amizade, mas não se peguem. Vai ter um dia e você vai viver a vida toda com a pessoa para fazer isso, para pegar e pegar em tudo. Entendeu, irmãos? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Olha, se tiver algum visitante namorando aqui, meu Deus, pode voltar, irmão, por favor. Volte, não deixe de vir por causa dessa palavra, não. O meu dever, irmãos, eu tenho um compromisso com Deus. Deus me deu irmãos, um privilégio muito grande. E eu faço isso com temor. Os irmãos não têm noção, tanto que eu choro quando eu vou ministrar a palavra, porque eu sei que um dia eu vou prestar contas. E o Senhor me concedeu esse privilégio e eu preciso ensinar.
quando a pessoa sabe que realmente é aquele, fez amizade, um vai na casa do outro, conversa, dialoga e tal, vai conhecendo a família, vai conhecendo como é que é. Está entendendo, irmãos? Aí, sabe que vai casar e vai lá, pede em casamento. Nós temos falado alguns textos aqui da Bíblia. Semana passada nós pregamos sobre um casamento, né? De Isaac e Rebeca, e nós vimos, não tem, irmãos, não tem namoro. Hoje, os adolescentes, os jovens, quando existe ministração de cura interior, o grande problema é a questão do namoro. Falta de perdão, as pessoas ficam com raiva, tem pessoas que se sentem usadas. Então, isso é defraudação emocional. Então, eu sei que tem pais que não concordam com isso, já falei sobre isso uma vez, e um pai, se o meu esposo não estivesse perto, eu ia apanhar, porque ele não concordou e disse que a filha era dele, que ele ia deixar. Eu não proíbo, porque eu não tenho essa autoridade para proibir, nem os meus filhos. Eu tenho filho, então, mas eu tenho sim para ensinar. Para ensinar. Então, esse caso aqui de Labão é um de casamento. E o casamento era o ato sexual. O que acontece hoje em dia é que as coisas são antecipadas. O casamento já existe. E as pessoas começam a sofrer e pagar um alto preço. Mas Deus tem o melhor. Diga, Deus tem o melhor. Aquele que nos fez, Ele sabe como nós devemos funcionar. Amém? Ele nos criou, irmãos, e Ele deixou Sua palavra para que nós pudéssemos nos conduzir pela palavra. Então, dos testemunhos que eu tenho de pessoas que têm recebido essa palavra, eu tenho testemunhos maravilhosos, e de vidas que hoje estão desfrutando nos seus casamentos a bênção de Deus. Amém? Mas um outro banquete aqui, foi um banquete interessante, o banquete do rei Assuero. A Bíblia diz lá no livro de Esther, você pode pegar no capítulo 1, que ele decidiu mostrar o seu reino. E durante 180 dias, todas as suas riquezas, todo o seu reino, o palácio, foi aberto para que as pessoas pudessem contemplar a grandeza daquele reino. E a Bíblia diz que ele resolveu então dar um banquete. E esse banquete demorou 7 dias. E o rei deu uma ordem para que as pessoas que participassem daquele banquete, elas bebessem à vontade. Elas podiam beber à vontade, ninguém era impedido de beber durante 7 dias, aquela festa muito grande, com muita comida, muita bebida. E a Bíblia diz, irmãos, que no último dia, olha que banquete terrível, porque no último dia, ele pede então para os seus assessores trazerem a sua esposa, Vasti, porque ele queria apresentar Vasti para todo mundo. Tinha uma festa lá com ele e outra festa lá com Vasti. O negócio estava tremendo, banquete muito grande. E o que aconteceu? Aquela mulher, a Bíblia diz que Vasti, ela se negou a se apresentar, a ser exposta. Ela não quis. Segundo alguns teólogos, dizem que o rei, quando ele fazia essas apresentações, ele expunha a sua esposa totalmente nua. Então, os estudiosos dizem que é por essa razão que ela se negou. Eu não posso afirmar com certeza, porque a Bíblia não relata esse ponto, mas diz que ela não foi. Por um motivo ela não foi. Mas Deus estava no controle. Por quê? Aquele rei, ele foi aconselhado a não receber mais a sua esposa, despedir a rainha. E depois, com o tempo passado, ele então sentiu falta
da sua esposa e foi feita uma seleção entre as virgens da cidade para que uma nova esposa ocupasse o lugar de Vasti. E aí, amados, Deus, todos esses exemplos que eu estou dando para os irmãos que envolvem um banquete é para mostrar que a mão de Deus, a soberania de Deus e a providência de Deus trabalha em favor do povo de Deus. Porque Deus tinha um plano. Aquele povo judeu tinha um inimigo feroz, Amã. Ele se levantou contra o povo judeu até manipular uma situação para que o rei fizesse um edito para destruir o povo judeu. Mas na soberania de Deus, Deus pega e levanta Esther, que ocupou o lugar de Vasti. E depois daquele plano todo arquitetado por Amã, todo o edito do rei saiu, houve uma consternação muito grande dos judeus, especialmente de Mardoqueu. O que aconteceu? Esther então resolve se apresentar diante do rei e pede para ele para fazer o quê? Um banquete. E nós encontramos lá no capítulo 7, a Bíblia falando desse banquete abençoado, onde ela conseguiu reunir ali o rei e conseguiu trazer o inimigo Amã. E foi naquele banquete que foi descoberta toda aquela trama maligna contra os judeus. E Esther, por causa da bondade de Deus, da providência de Deus, conseguiu libertar toda uma nação. O banquete para a vida de Esther foi algo bom, mas para a vida de Amã foi terrível, porque naquele dia o rei mandou matá-lo, quando descobriu o que ele estava fazendo. Então, queridos, essas situações que eu trouxe aqui, todas tiveram um banquete, e numa situação Deus trouxe aquela libertação necessária, aquela resposta necessária, aquela solução necessária. Mas, através de um banquete que a Bíblia nos relata, Deus trouxe um juízo terrível para um rei. E eu quero que você veja comigo, Daniel, capítulo 5, versículo 1. E eu vejo aqui, queridos, que nem todos os banquetes, mesmo que a motivação seja boa, um aniversário, uma festa de casamento, uma formatura, alguma coisa assim, é algo que tenha um fim bom. Existem festas que começa tudo muito bem, no meio de família, começa tudo muito bem, mas o final é trágico. E esse daqui foi é um exemplo que eu quero trazer para os irmãos. Aqui fala do rei Belsazar, que deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, que eu vejo nessa festa, e que hoje em dia acontece, e muitos políticos fazem isso com o dinheiro do povo, é dar festa para ostentar. Não é verdade? A gente sabe porque todo mundo lê jornal, todo mundo vê na mídia e de vez em quando descobrem. E esse homem aqui, o rei Belsazar, ele fez um banquete para 1000 pessoas. Então, muita gente, e ele, na verdade, ele queria ostentar. Ele queria mostrar a sua grandeza, o seu poder. E a Bíblia diz, queridos, que em determinado momento esse homem se levantou para afrontar Deus, para insultar Deus. A Bíblia diz que ele mandou buscar os utensílios de ouro, de prata, que eram do templo, que o rei Nabucodonosor mandou trazer, o seu pai, e ele pegou esses utensílios para usar na festa. As coisas sagradas do Senhor,
ele trouxe para usar nessa festa. Ele fez um sacrilégio. E a Bíblia diz que naquele momento que ele está lá se banqueteando, que ele está ali bebendo, ele viu na parede surgir uma mão, sem o braço, só a mão, e aquela mão fez uma escritura na parede, e a Bíblia diz que ele se perturbou, ele perdeu as forças naquele momento, e entrou em pânico e começou então a pedir às pessoas, os bruxos da época, que fossem lá para que pudessem trazer a revelação do que estava escrito. Só que ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu a revelação. E a Bíblia diz então que a rainha, sua mãe, então chegou para ele e disse assim: olha, tem uma pessoa aqui no teu reino que ela tem a revelação. E indicou Daniel. E Daniel, então, ele vem e traz para aquele rei a revelação daquela palavra. Como você vê aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 25 até o 30, você vê Daniel trazendo a revelação do que estava escrito, Mene, Mene, Tekel e Parsim, que significa: contou Deus o teu reino e fostes pesado na balança, e dividido foi o teu reino, e deu aos medos e aos persas. Deus trouxe ali, naquele banquete, um juízo. Deus trouxe um juízo sobre a vida daquele homem. Por quê? Porque ele insultou a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão insultando a Deus sem medidas. Sem medidas. Não vale a pena fazermos comentário do que estão fazendo por aí. Marco Feliciano entrou aí com uma causa tentando tirar da internet um vídeo que é uma verdadeira afronta ao nosso Deus. O movimento GLS tem feito, durante as suas passeatas, afrontas, zombando, usando cruzes, usando imagens, usando objetos de culto, de religiões, para afrontar ao nosso Deus. Mas, irmãos, eu vejo aqui por essa história do rei Belsazar, que Deus, ele traz o juízo. Deus não se deixa escarnecer. O que está faltando hoje no meio, tanto na igreja quanto nas pessoas, é o temor de Deus. As pessoas não têm temor de Deus. Brincam, fazem piadas com as coisas de Deus. Não levam a sério as coisas do Senhor. E nós precisamos. Daniel foi chamado, o rei ofereceu para ele honrarias. Mas como ele era um homem de Deus, a Bíblia diz que ele rejeitou. Ele rejeitou aquelas honras. Ele não negociou. O que acontece? Muitas vezes as igrejas estão negociando aí, porque toma lá, dá cá. Nós aprendemos com Daniel, irmãos, ele não negociou. E outra coisa, o que ele tinha que falar, ele falou, ele não poupou. A verdade foi dita. E naquele mesmo dia, a palavra que saiu da boca do servo do Senhor se cumpriu, porque aquele rei morreu no mesmo dia. Amém? Então, queridos, Belsazar, ele sabia das ações de Deus no passado, mas não levou em conta. Nós sabemos como Deus age por sua palavra, sabemos o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós devemos levar em conta, irmãos, antes de murmurarmos contra o nosso Deus, antes de reclamarmos contra o nosso Deus. Porque eu aprendi uma lição aqui. Todos aqueles que ignoram a Deus e rejeitam seus ensinamentos, criam situações dolorosas em suas vidas. Você pode dizer isso comigo? Todos aqueles
que ignoram a Deus e rejeitam seus ensinamentos, criam situações dolorosas em suas vidas. Agora, amados, falamos sobre alguns banquetes, a mão de Deus trabalhando, a providência divina, mas qual é a representação do banquete espiritual para nós? Tem um significado muito forte. Eu quero que você abra em Lucas, nós já estamos caminhando aqui para a conclusão, mas abra em Lucas no capítulo 14, versículo 15. Nós vemos aqui um significado espiritual, um símbolo do convite do Senhor para a humanidade. Versículo 15 do capítulo 14 diz assim: ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqui está, irmãos, o símbolo do convite para um banquete, para uma ceia, e que para nós tem um significado muito forte, porque o Senhor tem chamado as pessoas para esse relacionamento de intimidade, que é o que nós lemos lá em Apocalipse 3:20. O Senhor ceiar conosco e nós ceiarmos com Ele. Mas muitas pessoas, como nós vimos aqui nessa parábola, dão desculpas. Olha, eu preciso cuidar do meu campo, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que cuidar, eu me casei, eu estou cuidando, não posso ir. E aí o Senhor manda chamar outros, e aqueles substituem. E queridos, esse banquete é o banquete que satisfaz a nossa vida espiritual. O banquete que satisfaz a vida espiritual do crente é a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Espírito Santo, é a intimidade com a palavra de Deus. Voltando então no texto que nós lemos inicialmente, nós observamos aqui nessa igreja onde Jesus faz esse convite, e nós entendemos que verdadeiramente na vida de muitas pessoas Ele está do lado de fora. Por quê? Olha o que acontecia nessa igreja. O Senhor diz assim: eu sei as tuas obras. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece cada um de nós. Não existe nada em nossas vidas que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Aí Deus traz uma palavra: olha, você não, para essa igreja de Laodiceia, Deus fala para Laodiceia: olha, eu conheço tuas obras, que você não é frio nem quente, tomara que foras frio ou quente.
Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que significa isso, irmãos? Essa igreja de Laodiceia trabalhava com o comércio de remédios, trabalhava com o comércio de roupas. Acontece que o imperador, na época, ele exigia adoração. As pessoas que adoravam, que serviam, elas tinham benefícios. Então, elas, mesmo sendo cristãs, sendo da igreja de Laodiceia, mesmo sendo cristãs, elas adoravam, elas se dobravam. E o que acontece? Deus vem e traz essa palavra aqui, olha, você não é frio nem quente, você é morno. E aí Jesus diz assim, você diz que é rica, né? Como diz aqui, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, porque eles eram abastados. A localização daquela cidade era uma localização boa, havia um bom comércio, então eles ganhavam muito dinheiro e eles estavam ricos. Deixaram de honrar somente ao Senhor e começaram então a prestar adoração a outros deuses. E a Bíblia, Jesus então, preocupado com a situação espiritual, ele traz uma palavra. Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e que enriqueças e vestes brancas. Eles trabalhavam no comércio de roupas. E Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês comprem roupas limpas. E que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eles trabalhavam com medicina. Eles tinham fábrica de um pó que eles usavam para a cura dos olhos. E Jesus chega e diz, olha, compra de mim óleo, unge os teus olhos para que você possa ver. Porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus chama aquela igreja, aquele povo para um arrependimento. E o Senhor diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da fé, abrir a porta do arrependimento, porque eles tinham se afastado do Senhor, porque eles ainda não conheciam o Senhor, porque o coração deles estava totalmente fechado para o Senhor, e o Senhor traz essa palavra, igreja de Laodiceia, se arrependa. Se arrependa, porque eu estou à porta, eu estou batendo. Há um banquete preparado para você, igreja. O banquete da comunhão. A ceia, no grego, significa deipnel. É a refeição principal. E Jesus diz assim, olha, eu quero te dar essa refeição principal, porque quem dá é Ele. A principal refeição nossa é a refeição espiritual. E Ele quer dar. Ele deseja dar. E ele bate, ele continua batendo. Ele bateu na porta dessa igreja de Laodiceia. E no decorrer dos anos, ele continua batendo na porta da igreja, dos crentes, dos filhos, dizendo, eu estou batendo, eu estou batendo. Eu quero que você sente comigo na mesa da comunhão, na mesa de afeto. Porque significa isso, na confiança mútua. Você precisa confiar em mim. Porque quando ele está fora do coração, não há confiança nele. Mas quando tem comunhão, com certeza as pessoas confiam. Os filhos confiam que ele tem um banquete onde ele está cuidando de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Ele provê o alimento, ele provê o sustento, ele provê a força. Como o pastor Edilson disse aqui no Salmo 23, ele provê as águas de descanso. E, irmãos, os estudiosos, que os mais
conhecidos e que estudaram a Bíblia versículo por versículo e deixaram um legado tremendo para nós, listam sobre o problema dessa igreja. E eu quero citar aqui, porque nós vamos nos arrepender, amém? Porque tem um banquete espiritual. Veja bem, eu disse aqui que essa igreja adorava o imperador, né? E por causa disso ela tinha os benefícios daquele imperador e por isso ela não sofria perseguição. Então, muitas vezes o medo da perseguição faz com que o crente ele se torne um agente secreto, não é verdade? Para que ele não sofra perseguição. Na grande tribulação vai acontecer a mesma coisa, porque o anticristo ele vai exigir a adoração das pessoas, vai agir com mão forte e isso aqui vai acontecer. Qualquer cristão que não é ante o paganismo é como água morna diante de Deus. Qualquer um, e aquela igreja ali, Jesus disse isso, olha, vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos e eu estou a ponto de vomitar. Quando nós não nos posicionamos contra o sistema pagão, nós somos água morna diante do Senhor. A mornidão é o conformismo com o estado espiritual deficiente. Se eu percebo que a minha vida espiritual está deixando a desejar, e eu não faço nada por isso, isso é mornidão. Eu entro aqui nessa falha de Laodiceia. Quando eu reconheço que Jesus, ele está do lado de fora, é quando eu vejo que não existe entusiasmo espiritual, não existe fervor, eu não me dedico à verdade, eu não busco o poder de Deus para a minha vida. Tudo isso é característica de Laodiceia. Essa igreja não tinha poder. Ela não era uma igreja que era orgulhosa pelo poder que ela tinha. Então o Senhor, ele sempre ficava em segundo plano. Mas Jesus, ele traz, irmãos, por isso que eu disse, a primeira frase que eu disse aqui, sempre há uma esperança. Ele não desiste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Então, queridos, esse é o convite do Senhor para a humanidade. Esse convite é para a humanidade, tanto para aquele que não tem o Senhor, quanto para aquele que em alguma área da sua vida encontra-se com a falha daquela igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava rica, abastada, estava tranquila, não tinha perseguição, não incomodava, não fazia diferença. Mas diante do Senhor, era uma igreja sem poder, conformada com aquela vida espiritual. Mas a melhor notícia dessa noite, aleluia, que eu tenho, que é boa para mim e que é boa para você, é que a graça de Deus está sobre a igreja. E ele continua oferecendo um banquete, irmãos. Porque a ceia é um alimento espiritual. E eu sinto muito. E confesso que fico triste quando eu vejo que muitos irmãos não estão aqui hoje para a ceia. Um banquete espiritual. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou triste, eu estou fraca. Aí é que deve lutar. Aí é que deve buscar. Entende? Porque é Ele que tem poder, irmãos, para nos fortalecer, para nos alimentar,
para que a gente tenha mais vigor. Amém? Então, nessa noite, eu te convido a crer nessa palavra, abrir seu coração e falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça esse banquete no meu coração, na minha vida espiritual. Eu quero sair daqui hoje com o amor primeiro, de quando eu me converti, com o primeiro amor, com a alegria da salvação, porque é isso que Ele quer. É Ele que quer. É Ele que está aí do seu lado dizendo: olha, eu quero isso com você. Eu quero te dar um grande alimento, para que você tenha vigor. Eu quero te alegrar, para que você possa, na hora em que você for desafiado a testificar do cristianismo, você possa ter força. Porque todos os dias nós somos desafiados, irmãos. Muitas vezes nós não temos força. Mas Ele está dizendo: olha, eu estou batendo na sua porta. Abre essa porta, me convida. Porque Ele é educado, Ele não vai entrar de qualquer jeito. Aleluia. 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 Nós vamos ter uns minutinhos para falarmos com Ele. Ele está aí no seu coração.